Começa agora o Top 10. Top 10! Todas as semanas com os melhores, com os maiores, Com as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades! Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar! Vai começar! Vai começar! Sejam bem-vindos a mais um Top 10! Eu sou o Tatarkan e aqui do meu lado o ousado Professor Mauri. Cavalaria, é um prazer estar aqui contigo, seu Tatarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que tem a ousadia de lançar episódios toda sexta-feira. Exatamente, Professor Mauri. E nessa semana quero lembrá-los de que nós continuamos com nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe e ajude a podosfera a crescer. Isso é bem ousado. Compartilhe nas redes sociais, compartilhe naquele grupo de WhatsApp, compartilhe com aquele seu vizinho na hora que você estiver cruzando no elevador, sabe? Aquela coisa que você dá tchau 3 vezes, né? Você dá tchau pra sair do elevador, depois você dá tchau na hora de entrar no carro, e depois dá tchau na hora de passar pelo portão. Aquela coisa pro seu síndico colar no elevador um aviso. Ouça o Top 10. Justamente. Vamos compartilhar. Dá pra colocar um QR Code pro seu Mauri. Olha só. Pra já ir direto pra página do... Seja ousado. Seja ousado. E faça um QR Code, imprime e coloque no elevador do seu prédio. Mas com autorização do síndico. Não, seja ousado. Da síndica, pra não dar dor de cabeça. Professor Mauri, essa semana nós vamos falar de brasileiras e brasileiros ousados e é um programa ousado. A ousadia está no sangue do brasileiro, né? Acho que faz parte da nossa sobrevivência ser ousado. Mas essas pessoas que a gente vai falar hoje são pessoas que foram tão ousados ou ousadas, né? Tão inovadores, tão corajosas, que revolucionaram, que deixaram suas marcas, não só na história do país, mas também na história do mundo. E olha, foi bem difícil a gente fazer esse top 10, viu? É tanta gente incrível na história do Brasil que daria pra fazer um top 10 brasileiras e top 10 brasileiros por semana. É uma coisa, assim, impressionante. Felizmente. Sim, e a gente aposta que aí do seu lado também tem algum brasileiro que, apesar de não ter fama, tem ousadia de sobra pra encarar o que for preciso. E modéstia à parte, aqui na Rede Geek temos ousadia, né? Nós também somos. Não é fácil produzir conteúdo nesse volume, nessa qualidade. É verdade. E olha, distribuir gratuitamente. E eu fui ousado de aprovar essa pauta, professor Mauri. Temos figuras que são escolhas ousadas de colocar aqui. É verdade. E você vai ver como o programa ficou assim, bem... Como é que eu posso dizer? Ousado. E nesse episódio a gente vai levar ao máximo, né? A célebre frase: brasileiro não desiste nunca. Exatamente, e deixando bem claro, a gente tá fazendo a classificação desse top 10 com base no tamanho da ousadia dessas brasileiras e desses brasileiros. E como menção honrosa aqui, já quero citar Paulo Freire, educador... Desculpa, saiu. Pelo amor de Deus, educador, filósofo. Sim, mas internacionalmente conhecido. Mas eu acho legal a gente falar, explicar um pouco dessas figuras e falar desses brasileiros que hoje, vários deles estão sendo associados, e às vezes até algumas deles são figuras políticas, mas isso não tem a ver com posicionamento político, são figuras marcantes. O que o Paulo Freire fez pelo Brasil e pela educação como um todo é extremamente importante. Sim, a maneira como ele desenvolveu nessa maneira de educar, de conectar o cotidiano dos estudantes, né, da realidade daquele brasileiro, daquele grupo, com a forma de ensinar, mudou a metodologia de como se trabalha em sala de aula. E não é à toa que o Paulo Freire recebeu o título de patrono da educação brasileira em 2012. Ele foi o brasileiro mais homenageado da história por títulos de doutor honoris causa. Foram 48 títulos no total concedidos por universidades no mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, o Paulo Freire foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1995. E em 1986, ele ganhou o Prêmio de Educação para a Paz da Organização das Nações Unidas, para educação, ciências e cultura. O Paulo Freire era demais, cara. Ousado. Realmente merece aqui nossa menção. Também precisamos citar Leila Roque Diniz, a carioca dona do barrigão, grávida
vestida de biquíni ao sol, e você já deve ter visto essa foto de Leila Diniz clicada em 1971, né? Que a cena de verdade não tem nada demais, e hoje em dia seria super comum, mas que na época, mostrar a barriga era um escândalo, ainda mais grávida. Os conservadores foram, perderam a cabeça. Ela foi uma musa do seu tempo e ajudou a quebrar uma série de tabus sobre a liberdade feminina. E hoje é super normal, as pessoas fazem até books, né? Durante o processo de pré-natal, né? Isso aí. Fazendo book, segurando a barriguinha assim pra fora. Isso aí, polêmica, rebelde, irreverente, ousada, Leila Diniz acabou virando esse símbolo de contracultura das mulheres aí nas décadas de 1960 e 1970. E eu aposto que no final desse programa ainda você, depois que estiver ouvindo esse Top 10, vai falar: nossa, eles deixaram de fora esse, aquilo, ali, um monte de brasileiro, de brasileira extremamente ousado. Então manda pra gente e a gente pode fazer um comentário especial no saque, deixar um momento específico só pra falar de brasileiros que ficaram de fora, ou fazer um Top 10, não sei. É isso aí, então faça sua lista que começou o Top 10. Na 10ª colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores, Anitta Garibaldi. Eu conheço esse nome. Provavelmente, seu Tatarkan. Eu conheço esse nome. Você conhece esse nome porque você gosta de história. Sim. Ou porque você acompanhou, tô ligado que você é noveleira, você acompanhou A Casa das Sete Mulheres, É verdade, né? Aquela também. minissérie da Globo, né? Tô ligado. Também. Essa minissérie da Globo foi ao ar em 2003 e lá conta a história de Anitta, que era interpretada pela Giovanna Antonelli. Só que essa série tem um contexto real, né? Ali existe um drama por trás. É um personagem verídico, um personagem histórico. É, isso aí. E o contexto é o seguinte, depois de Dom Pedro I abdicar, né, o trono, os regentes assumiram o governo, mas eles não conseguiram pacificar o país. E aí uma série de rebeliões acabaram acontecendo e explodiram nas províncias, que foi o caso aí em 1835, no sul, começou a Revolução Farroupilha, liderada por Bento Gonçalves. Também conhecida como Guerra dos Farrapos, a revolução tinha um caráter republicano e a Anitta ainda era adolescente quando resolveu ir pro campo de batalha. Você consegue imaginar a ousadia de uma jovem de 17 anos lutando de igual para igual do lado de seus companheiros de batalha? E eu tô falando em 1830. 1830, uma jovem de 17 anos sai na mão. É isso aí. E aí, entre uma ofensiva e outra, a Anitta acabou conhecendo o general italiano Giuseppe Garibaldi. Os dois se casaram e tiveram 3 filhos. Quando a Revolução Farroupilha chegou ao fim, com um acordo de paz entre as partes envolvidas, a Anitta partiu com o marido pra Itália. E aí, sabe o que aconteceu quando chegou lá? O quê? Mais uma vez, ela pegou em armas, mas dessa vez pra ajudar na unificação do país europeu. E aí, na Itália, ela acabou adoecendo. Vestida de soldado, grávida de 5 meses, Anitta morreu de febre tifoide em 1849. Ela tinha apenas 27 anos. Conhecida como heroína de 2 mundos, Anitta é a primeira brasileira ousada da nossa lista. Ousada. 9. Na 9ª colocação, vamos com Machado de Assis. Esse, se você não ouviu o nome, fugiu da escola. É verdade, não. O Machado de Assis. Você pode ter tentado fugir dos livros dele também. Não, pelo amor de Deus. Mas você Tentado ouviu. fugir do Machado de Assis. Tem um monte de rua também com o nome Machado de Assis também. Sim, pode com certeza. Mas o professor pelo menos citou, né? Você tem que ler o livro do Machado de Assis. É verdade. É. Mas vamos lá. O Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro. Vamos ao profile. Vamos ao perfil do cara. Negro, filho de um escravo alforriado, Machado nasceu num morro em 1839. O seu pai era pintor de parede e a sua mãe uma lavadeira, que morreu quando Machadinho tinha só 11 anos de idade. Seguindo a realidade de muitos brasileiros, ele foi obrigado a sair da escola pra trabalhar, né? Ainda criança, ainda menino, vendia bala, ajudava o padre na igreja, trabalhava em padaria e ainda tinha que lidar com a epilepsia. Por diversos motivos, Machado era um nome improvável no universo da literatura, mas ele era um devorador de livros. O cara aprendeu francês sozinho, virou aprendiz de tipógrafo, trabalhou
trabalhou como revisor, colaborou na imprensa e se tornou funcionário público. E ele seguiu escrevendo poesias, contos, romances, críticas e virou o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Um gênio da literatura, reconhecido pelo mundo com grande entusiasmo. É o cara ousado, não é? Joaquim Maria Machado de Assis, rapaz! 8. A oitava colocação, Berta Lutz. Esse eu aposto que muita gente não conhece. Talvez depois de contar a história ela ou de repente deve ter visto o nome de rua ou algum laboratório. Pode ser, e tal, pode ser. Mas a Berta, ela é uma referência para a ciência brasileira, né? Também conhecida como a maior líder na luta pelos direitos políticos das mulheres brasileiras. Nascida em 1894 em São Paulo, filha da enfermeira inglesa Amy Fowler e do cientista pioneiro de medicina tropical Adolfo Lutz, Berta cresceu e foi estudar biologia em Sorbonne, Paris. Berta viu de perto a campanha sufragista na Inglaterra e voltou para o Brasil, prestou concurso e ingressou no Museu Nacional. Berta é a segunda mulher a entrar no serviço público no Brasil. A segunda mulher a entrar no serviço público no Brasil, olha isso. Ao lado de outras mulheres, brigou muito pelo voto feminino e em 1919 fundou a Liga para a Emancipação Intelectual das Mulheres. Olha que foda. Mais de 10 anos de luta se passaram até que em 1932, pressionado pelo movimento feminista, Getúlio Vargas assinou o decreto-lei que estabeleceu finalmente o direito das mulheres votarem. E a Berta viveu até os 84 anos, uma vida inteira dedicada à ciência e aos direitos das mulheres. Em setembro de 2021, Berta recebeu uma homenagem. Ela e a princesa Leopoldina inspiraram o nome de um dos dinossauros brasileiros mais completos já encontrados. Que no caso é a Bertassaura Leopoldina. Eu não sei se essa pronúncia, meu latim tá meio enferrujado. Esse fóssil que tem mais de 70 milhões de anos. E os cientistas sabem que graças à ousadia de mulheres como a Berta, a ciência resiste no Brasil. 7. Sétima colocação, vamos com Gurgel. Puta, tá aí um cara que eu gosto, viu? Queria ter conhecido, batido um papo, tomado uma cervejinha. Com certeza. Inclusive, professor Mauri, temos um episódio do Eu Não Acredito sobre Gurgel. É isso aí. Link tá aqui no post pra você. Vai lá, clica, você não vai se arrepender. Um episódio inteiro do Eu Não Acredito contando a história desse cara fantástico. Mas vamos ao resumo. Um pequeno resuminho. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel é um brasileiro que sozinho criou uma indústria automobilística no Brasil, a Gurgel Motores. Em 1974, 3 décadas antes do Elon Musk lançar o Tesla, Gurgel lançou um carro elétrico, o Itaipu. Foi o primeiro carro elétrico da América Latina. Né? E o nome é sensacional, Itaipu. Porra, velho, esse cara é gênio. Não, na mente criadora do Gurgel saíram carros icônicos que até hoje a gente lembra, tipo Ipanema, Chavantes, Itaipu. E Gurgel também tinha tino para os negócios. Seus carros custavam até 30% a menos que os importados. E não é à toa, o cara vendeu mais de 40 mil carros no ápice da Gurgel Motores. Naquela parada, carros feitos por um brasileiro para brasileiros. Mas o Brasil também levou o Gurgel à falência. Na década de 90, sem subsídios do governo e com as multinacionais chegando com tudo, a Gurgel Motores fechou as portas. É, seu Tatarkan. Infelizmente, não há ousadia nacional que resista às garras do neoliberalismo. Na verdade, eu ia dizer, professor Mauri, que não tem ousadia que resista ao custo Brasil. O mecanismo, professor Mauri, pesado, que faz com que esse negócio todo embace. Mas vamos deixar a política de lado e focar na história. Diagnosticado com Alzheimer, Gurgel adoeceu e faleceu em 2009. E o Gurgel segue pra gente como um ícone da ousadia brasileira. Então a gente recomenda do fundo do coração. Vai lá, ouve o episódio do Eu Não Acredito sobre Gurgel, que é realmente obrigatório. Vale cada segundo. 6. Sexta colocação, Alberto Santos Dumont. O cara manja demais, professor Mauri. É o Santos Dumont. É o Santos Dumont. Tem que falar tudo rápido. Santos Dumont. É o Santos Dumont, pelo amor de Deus, você tá ouvindo aqui? Vou te dizer uma verdade. O cara foi
aí o que inventou o avião e não tem nada que diga o contrário, viu? Pelo amor de Deus. Na verdade, essa discussão é bem complexa. Não é complexo, caralho! Os caras inventaram o Small Right estilingue de avião, pelo amor de Deus! Não me vê com essa, Tato. Não vem ver. Aqui é brasileiro, aqui é dolinho, cara. Não vem com essa, não. Defender os americanos. Não tô defendendo ninguém. É uma daquelas casos das invenções que estavam sendo elaboradas em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Pô, o cara inventou estilingue. Para. Vamos lá, vamos falar do inventor do avião aqui, senhoras e senhores. O brasileiro, o autodidata. Estamos falando do Santos Dumont, pelo amor de Deus. Esse cara que inventou o avião em 1906. Diferente daqueles irmãos Wright lá que fizeram em 1903 aquele estilingue lá que não serve pra nada. Pra vocês terem uma ideia, o avião do Santos Dumont voou cerca de 60 metros a uma altura de 1,5 metro com um motor a gasolina em plena Paris, senhoras e senhores. Tinha ali um palco à sua disposição. Não era foi lá escondido no meio do mato, fingindo que tinha feito alguma coisa. Não, em menos de um mês depois, Dumont conseguiu repetir o feito e na segunda vez ele percorreu 220 metros diante de uma multidão de testemunhas com o seu avião Ave de Rapina 3. E antes disso, Santos Dumont construiu os primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina. E também teve o relógio de pulso, que já tinha sido inventado e tal, mas foi a versão do Santos Dumont que popularizou o acessório. É verdade, porque ele era um cara tão ousado, e a gente tá falando, tá, na época ele morava em Paris, e a gente tá falando de Paris como centro do mundo, centro cultural do mundo da época, né? E ele era uma figura atípica, ele era um brasileiro, autodidata, inventor, todo, como é que eu posso dizer, excêntrico, baixinho, usando umas gola grande pra ver se aumentava a altura, com aquele chapelão, e aí as coisas que ele fazia virava moda, porque ele era uma figura muito excêntrica. E aí ele queria ter um relógio ao seu pulso pra facilitar, por exemplo, cronometrar os seus voos com seu avião de verdade, diferente dos irmãos Wright. E a história conta que a Primeira Guerra Mundial colocou o Santos Dumont numa profunda depressão, porque ele viu a sua invenção sobrevoando os céus para matar as pessoas, e isso acabou com ele, assim, que ele nunca conseguiu se recuperar de verdade. E em 1932, o inventor morreu. Bom, o fato é que a história da aviação do mundo só tem a agradecer a esse brasileiro ousado, porque graças a ele a gente pôde voar. Deu asas à imaginação. Oh, meu Deus. 5. Quinta colocação! Vamos com Marta. A Marta, a melhor jogadora. Você precisa ser foda o suficiente, Mauri, pra ser só o seu primeiro nome. Tipo, Adele. Beyoncé. Eu não tenho essa, né? Tatarkan. Um dia você só Tata. Quem é esse daí? É o seu, é o Tato. Você não precisa ter sobrenome, né? Exatamente. É o Wong. Mas sim, eu tô falando de Marta Vieira da Silva, atacante e meio atacante, recebeu por 6 vezes o título de melhor jogadora do mundo pela FIFA. A Marta nasceu em 1986 no interior de Alagoas, criada apenas pela mãe. Começou a jogar em 1999 e chamou a atenção de geral. Logo estava no Rio de Janeiro e em 2002 já jogava pelo Vasco. Depois foi para times na Suécia e nos Estados Unidos. Em 2003 foi a primeira vez que vestiu a camisa do Brasil como jogadora. Foi nos Jogos Pan-Americanos. E o Brasil levou a medalha de ouro da competição. E de lá pra cá ganhou uma penca de premiação. Pelo amor de Deus, essa mulher é demais. Em 2015, ela se tornou a maior artilheira da seleção brasileira, completando 117 gols. Ela superou o Pelé, que tem 95 gols marcados com a camisa da seleção. E não é pelo talento com a bola que a Marta aparece na nossa lista, porque ela acabou virando uma referência da luta das mulheres por seus direitos nos campos e também fora dos campos. Porque mesmo ela sendo a jogadora de futebol mais consagrada do futebol feminino no mundo, ela ainda recebe muito menos quando comparado às cifras milionárias dos seus colegas de profissão. Quando ela marcou o gol de pênalti contra a Austrália na Copa do Mundo de 2019, a Marta apontou para as chuteiras personalizadas com um símbolo pela igualdade de gênero no esporte. No jogo contra a Itália, superou a marca de Miroslav Klose e se tornou a maior goleadora em Copas do Mundo de futebol masculino ou feminino, com 17 gols, uma marca jamais alcançada por nenhum jogador. E vale citar aqui o discurso dela sobre esse feito. Abre aspas. Eu divido com vocês que lutam
e batalham em todos os setores e ainda tem que provar que são capazes de desempenhar qualquer tipo de atividade. É nosso. É, Marta, você é gigante, mulher. Marta foderosa. Eu quero agora... Marta... Eu não acredito, mano. Eu quero entrevistar a Marta. Porra, ia ser foda demais. 4. Colocação, senhoras e senhores, vamos com Lula! Para, Maurinho. Tá. Vamos lá, eu quero deixar bem claro que não é um episódio político. Isso não é referência política, porque eu aprovei isso daqui e goste ou não goste do Lula, tá? Eu, por exemplo, não sou fã do cara, não sou fã do partido, nada. Mas ele é uma figura que realmente é usada. É isso aí, a gente não tá aqui pra discutir, né, se o que ele fez é certo ou não, se foi bom ou não. Estamos aqui fazendo uma análise crítica e temos que reconhecer que, certo ou não, ele foi usado. Lula nasceu no interior de Pernambuco em 1945 e é filho de lavradores. Ainda criança, num caminhão de pau de arara, Luiz Inácio migrou com a mãe e os 7 irmãos rumo a São Paulo, onde trabalhou como engraxate, office boy e torneiro mecânico. Foi como metalúrgico que começou a se envolver com a luta pelos direitos trabalhistas e é dessa época os registros impressionantes que mostram o barbudo discursando para ginásios lotados de trabalhadores. O cara tentou ser presidente do país 4 vezes. Ele conseguiu em 2002. E tem uma questão simbólica muito forte. Se a gente for fazer uma análise histórica, né, do Brasil, principalmente da República do Brasil, tanto a antiga quanto a nova República, a gente sempre teve figuras da elite brasileira na liderança. Sempre figuras da elite brasileira como presidentes ou presidenciáveis, né? E a figura do Lula como uma pessoa do povo chegando à liderança do país é tão simbólica e tão marcante que isso se perpetua e continua forte e ligado à sua imagem até os dias de hoje. E junto com uma equipe ministerial, ele inseriu e reorganizou uma série de políticas públicas na tentativa de dar acesso à camada mais pobre do país, às universidades e também a combater a fome. Pra vocês terem uma ideia, a Organização das Nações Unidas publicou em 2013 um estudo que aponta que o governo Lula e Dilma, né, na sua sequência, conseguiu fazer uma redução de 74% da pobreza extrema no Brasil. Apesar dos escândalos de corrupção associados ao seu governo, o Lula segue como um rockstar na política internacional e a gente viu isso recentemente na sua tour pela Europa. Na sua turnê. Na sua turnê europeia, cara! Pelo amor de Deus. Sendo recebido pelo presidente francês e ele continua com esse legado. A gente aqui tenta manter um distanciamento político porque a gente tem um conteúdo de entretenimento, mas, cara, a gente não tá feliz com o governo atual. Vamos ser honestos, vai, amor? Né? A gente não tá feliz com... Seja por um motivo ou pelo outro, a gente não tá feliz com o governo atual. E a gente olha uma figura como o do Lula, que tem os seus problemas. Eu não sou fã do cara, mas a gente vê e fala, putz, o cara é muito mais decente. O cara indo lá e sendo recebido em tapete vermelho, como um presidente. Como deveria ser, né? Então teve toda aquela treta do governo da Dilma, da pedalada fiscal, apesar de ter cara, essa questão de golpismo é bem complexa. Juristas do mundo inteiro dizem, tem várias incongruências aí no processo e é bem complexo. Teve a acusação do Lula por corrupção, que também é bem complicada, que chegou a ser preso e se tornou inelegível para as eleições de 2018. Ele ficou preso 580 dias, foi solto em 2019 e aí o juiz que decretou a prisão dele acabou virando ministro da Justiça e, putz, essa história do Sérgio Moro também é bem complexa, bem complicada. A gente de verdade vai ter uma visão mais clara dessa história daqui a 20, 30 anos, quando cair todos os embargos que o Bolsonaro colocou sobre as histórias, né, cara? Mas é muito complicado essa parada. Eu acho que o Lula acaba entrando, né, a gente tá contando aqui um pouco da história dele, mas ele acaba entrando nessa lista, né, e ocupando essa 4ª colocação pela figura que ele é, essa figura do povo que conseguiu chegar no cargo máximo do nosso país e até hoje
é visto com bons olhos, tanto que nas pesquisas pré-eleições presidenciais ele lidera em todas as possibilidades. É que agora tá tipo trailer, né, Mauri? Estão fazendo pesquisa presidencial 3 anos antes, né? Tipo o trailer, vai sair o filme do Homem-Aranha em 2042. Já tem o trailer, já tem o teaser. Tem o teaser que aparece só o logo, Homem-Aranha. E aí, já tá acontecendo isso. Nossa senhora. Vamos fazer top 10 revoltas políticas. Eu vou falar. Top 10 Tato abrindo o coração. Mas o Lula é ousado. É isso. Lula é ousado. Aí o Mauri vai poder usar esse áudio pra sempre. Vai ser o toque do celular do Mauri. Tá bom? Tá feliz, Mauri? Fala mais perto aqui. Dessa minha flor aqui. Terceira colocação, vamos com Maria da Penha. Cara, que bom que ela apareceu aqui na nossa lista, porque realmente temos aqui uma mulher ousada. Tem gente que só conhece pelo nome da lei, mas Maria da Penha Maia Fernandes é a mulher que deu o nome à Lei de Proteção às Brasileiras. E a história dela é a seguinte: Maria da Penha conheceu o marido quando fazia mestrado em farmácia em 1974. Marco Antônio Heredia Viveiros, colombiano, cursava mestrado em economia, era educado, amável, e 2 anos depois os dois se casaram e tiveram 3 filhas. Quando Marco Antônio conseguiu a sua cidadania, as agressões começaram e foram escalonando, ficando cada vez piores. Em 1983, Maria da Penha foi vítima de uma tentativa de feminicídio. O Marco Antônio deu um tiro em suas costas enquanto ela dormia. Maria da Penha ficou paraplégica. Ele mentiu para a polícia, disse que tinha sido vítima de um assalto. E aí, quando eles voltaram para casa, ele tentou matá-la de novo. Dessa vez, tentou eletrocutá-la no banho. Com a ajuda da família e dos amigos, Maria da Penha conseguiu sair de casa, também conseguiu apoio jurídico para não perder a guarda das filhas. Mas Maria da Penha continuou sendo agredida, só que dessa vez pelo Poder Judiciário. Demorou 8 anos até que Marco Antônio passasse pelo primeiro julgamento. E ele foi sentenciado a 15 anos, mas seguindo os recursos solicitados por sua defesa, ele saiu do fórum em liberdade. Em 1994, Maria da Penha escreveu o livro Sobrevivi, Posso Contar, e foi assim que o caso começou a ganhar projeção nacional e internacional. No segundo julgamento, em 1996, o Marco Antônio saiu mais uma vez ileso, mas a Maria da Penha seguiu na luta. 2 anos depois, o caso chegou à Organização dos Estados Americanos e o Estado brasileiro foi responsabilizado pela negligência, omissão e intolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. Maria da Penha mostrava para o mundo que a sua história não era um caso isolado, era um exemplo do que acontecia no Brasil sistematicamente. Foram quase 10 anos de debates jurídicos até que uma lei fosse criada para proteger mulheres de seus agressores. A Lei Maria da Penha foi assinada em 7 de agosto de 2006 pelo então presidente Lula. Maria da Penha enfrentou seu agressor e o Estado brasileiro para proteger as mulheres da violência doméstica. E é por isso que ela tem que estar aqui no top 3 da nossa lista. 2. Na segunda colocação, Carolina Maria de Jesus. Essa, eu vou ser honesto, que eu não conhecia de nome. Infelizmente, né, Tato? Mas foi uma grata surpresa. Na fome e na miséria extrema, Carolina Maria de Jesus teve a ousadia de pegar o lápis e escrever. Uma mulher negra, pobre e precariamente alfabetizada resolveu escrever sobre as suas angústias. Mineira de Sacramento, Minas Gerais, foi para São Paulo para tentar a vida e instalou-se na favela Canindé em 1947 e virou catadora de papel. E nos papéis e nas canetas que encontrava no lixo, começou a registrar o cotidiano da favela, da fome dela e dos 3 filhos que ela criava sozinha. Foi o jornalista Audálio Dantas que descobriu a Carolina de Jesus. Ele estava na favela buscando informações para uma matéria quando ouviu a moradora ameaçando os vizinhos, dizendo que ia colocar eles no livro dela. Vocês vão aparecer no meu livro, vocês vão ver. E ele ficou curioso e pediu para ver o tal livro, né? E aí o Audálio conta que bastou ler algumas páginas do diário para perceber a força extraordinária de Carolina em descrever a miséria do mundo. O repórter convidou a Carolina para publicar o seu diário e
depois de uma certa resistência, ela topou. Quarto de Despejo é o nome do livro, lançado em 1960. E o nome veio por conta de uma frase de Carolina, que dizia assim: a favela é o quarto de despejo da cidade. Carolina Maria de Jesus ajudou muito a dar visibilidade à favela. Uma exposição no Instituto Moreira Salles, em São Paulo, sobre Carolina, tem um título que sintetiza o poder dos textos da escritora. E é o seguinte: Carolina de Jesus, um Brasil para brasileiros. E é isso, a Carolina ousou mostrar um Brasil que grande parte do país fingia não ver, e é por isso que ela tá aqui em cima nesse top 10. Recapitulando. E pra você que é ousado e chegou até aqui conosco, mas se esqueceu de como começamos lá atrás, fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando. 10. Na 10ª colocação, a revolucionária Anita Garibaldi. A heroína de dois mundos. 9. Na 9ª colocação, Machado de Assis. O primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. 8. Na 8ª colocação, Berta Lutz, que lutou com todas as garras pelo direito das mulheres. 7. Na 7ª colocação, Gurgel. Queria Gurgel Motores até hoje. Né? Imagina a volta do Gurgel agora. Nossa senhora. 6. Na 6ª colocação, o inventor do avião único, Santos Dumont. 5. Na 5ª colocação, Marta. Simplesmente Marta. Simplesmente Marta. Isso podia ser o nome de uma autobiografia. Simplesmente Marta. 4. Na 4ª colocação, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sempre confundo o filme do Lula com Dois Filhos de Francisco, eu não sei porquê. É porque um é filho do Brasil. É, né? filho do Brasil, outro é filho do Brasil. Isso aí você entendeu. 3. Na 3ª colocação, Maria da Penha. 2. Na 2ª colocação, Carolina Maria de Jesus. Um Brasil para brasileiros. E na primeira colocação, vamos com Zumbi dos Palmares e Dandara. Tem que ser os dois na primeira colocação mesmo. Tem mesmo! Zumbi nasceu e cresceu dentro do maior e mais duradouro quilombo que já existiu no Brasil. Nos quase 100 anos de sua existência, Palmares recebeu cerca de 30 mil escravizados refugiados. Zumbi nasceu em 1655, quando o quilombo dos Palmares já era uma fortaleza. Organizada em diferentes mucambos, que eram tipos de assentamento, Palmares tinha até uma capital cercada com muros de madeira e armadilhas. Zumbi cresceu ouvindo os relatos assustadores dos escravos que conseguiam chegar vivos até Palmares, na Serra da Barriga, em Pernambuco. Com uma vasta vegetação em volta, difícil acesso e longe das áreas habitadas pelos colonizadores portugueses, o quilombo dos Palmares, chamado de Angola Janga pelos seus habitantes, seguia acolhendo aqueles que conseguiam fugir. E o quilombo não era pequeno não, tá? Pela vasta extensão de Palmares, mais de 2.000 casas fortificadas com estacas abrigavam os moradores prontos a guerrear se fosse necessário. E foi num combate, dentre os portugueses que Zumbi foi baleado 2 vezes e seguiu lutando, sua coragem virou lenda. Nessa altura, Zumbi já estava casado com Dandara e era pai de 3 filhos. A Dandara dominava a capoeira e desenhava estratégias de guerra. Ela também caçava, pescava e organizava socialmente o quilombo. E o Zumbi e a Dandara sabiam que era preciso proteger Palmares a todo custo, menos negociar com os portugueses, porque qualquer conversa com escravocrata era inconcebível. E na medida que os ataques ficavam cada vez mais acirrados, Ganga Zumba, que até então era o líder do quilombo, decidiu aceitar um acordo de paz com o capitão-general de Pernambuco, Dom Pedro de Almeida, que representava o rei de Portugal. O acordo estabelecia que todos os negros nascidos no quilombo dos
Palmares seriam livres, mas os demais retornariam para a escravidão. O Zumbi e a Dandara não aceitaram, assim como a maior parte dos quilombolas. Dias depois, Cangazumba foi envenenado de forma misteriosa. O Zumbi assumiu a liderança e se preparou para os novos ataques. Em 1694, cerca de 6.000 homens invadiram o quilombo. Entrincheirados na Serra da Barriga, os quilombolas lutaram até a morte, e esse era o começo do fim. Um ano depois, traído por um prisioneiro que trocou sua vida pelo líder, Zumbi foi capturado e decapitado. A sua cabeça ficou em exposição pública, por ordem do governador de Recife. E Dandara, que lutou bravamente ao lado de Zumbi, quando se viu encurralada, se jogou de uma pedreira. Ela preferiu morrer do que ser escravizada. Bem que os escravocratas tentaram apagar a história de Zumbi, Dandara e o quilombo que resistiu por quase um século, mas os vencedores falharam. Mais de 3 séculos depois, Zumbi dos Palmares e Dandara seguem símbolo da resistência negra do Brasil. E não é à toa, o dia de Zumbi, 20 de novembro, foi escolhido para comemorar o Dia da Consciência Negra. Você consegue imaginar como foi esse levante de milhares de homens e mulheres brasileiras e brasileiros se juntando para lutar contra seus opressores, seus escravocratas? Quando ousadia é sinônimo de luta, a gente fica até emocionado. E é por isso que o Zumbi e a Dandara estão no topo da lista. E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.